quando a gente toma um copo d'água, a gente fica pensando, será que a água tem nonilfenol, fitalatos, bisfenóis? Será que essa água tem coliforme fecal? Dois terços de nosso planeta é composto por água. Dessa água, apenas 2,5% é doce. E só a pequena parcela de 1% está disponível para consumo humano. O equivalente a 0,01% de toda a água existente no planeta. A maior parte da água doce encontra-se em geleiras, icebergs e subsolos muito profundos e não pode ser usada pelo homem. Atualmente, cerca de 1/3 da população mundial é afetada por problemas de escassez ou má qualidade de água. Os países que enfrentam os mais graves problemas de escassez encontram-se na África, no Oriente Médio e na Ásia. A falta de tratamento da água afeta principalmente as populações carentes e é uma das maiores ameaças à saúde humana. Mais da metade dos leitos hospitalares do mundo são ocupados por pessoas que sofrem por doenças relacionadas à água. Segundo dados da ONU, em 2010, 900 milhões de pessoas em todo o mundo não tinham acesso a fontes confiáveis de água potável e mais de 2,5 bilhões viviam sem saneamento básico. Morrem a cada ano 1,5 milhão de crianças de até 5 anos de idade por causa de doenças relacionadas à potabilidade da água e à precariedade dos serviços de saneamento. यह समस्या एक अकेले की समस्या नहीं है। यह पूरे जिले की समस्या है। इसका कारण अवैध कनेक्शन होना, पाइपलाइनों का रिसाव होना, नलों में टोंटी ना होना, पानी मिलता है तो वह गंदा पानी होता है। उसका कारण है नालियों में से पाइपलाइनों का निकलना, पाइपलाइनों में रिसाव होना, पाइपलाइनों के पास कूड़ों का ढेर होना, लैट्रिन की नालियों में से पानी पाइपलाइनों को आना। इसके कारण शुद्ध व पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। No Brasil, encontra-se cerca de 12% da água doce superficial do planeta e a maior parte do aquífero Guarani, o maior aquífero transfronteiriço do planeta. Apesar de imensos, os aquíferos não são inesgotáveis e há muitos anos o nível de suas águas vem baixando rapidamente. Mais de 1/4 dos habitantes da Terra dependem das águas subterrâneas. As águas superficiais e as águas subterrâneas são o mesmo recurso, fluindo em meios físicos diferentes de forma indissociável dentro do ciclo hidrológico. Nesse ciclo, a quantidade de água do planeta se mantém constante há milhares de anos. O que vem mudando é sua distribuição e qualidade, devido à crescente poluição e contaminação. A disponibilidade de água que o Brasil tem é uma grande oportunidade para o nosso país, porque nós podemos, se formos cautelosos, racionais, né, nós podemos fazer uso dessa água para alavancar o nosso desenvolvimento. E agora, recentemente, tem visto informações de navios petroleiros que param, né, do tamanho, do porte de navio petroleiro, que para no Rio Amazonas, enche de água os seus porões e levam essa água para abastecer outros lugares do mundo.
Não com isso a gente quer dizer que a água é só nossa e a gente não quer fornecer para ninguém, mas é importante visualizar nisso a grande riqueza que nós temos em nosso país, que pode oferecer oportunidades para grandes parcelas da humanidade que hoje padecem já, né, do problema da falta de água. Aqui no Brasil a gente tem regiões que padecem da falta de água. O semiárido tem pouca disponibilidade de água, chove pouco e os rios não são perenes. O Brasil, apesar da abundância, apresenta grandes diferenças de disponibilidade em seu território. Na Amazônia, encontra-se cerca de 70% da água superficial do país. No Nordeste, 3%. E no Sudeste, onde está a maior concentração populacional, apenas 6%. Grande parte dessa água encontra-se bastante poluída. Diversos rios foram transformados em verdadeiros canais de esgoto emparedados por cimento. Isso tem sido ignorado, tem sido menosprezado, né? O tratamento que nós damos aos corpos d'água no estado de São Paulo é uma boa demonstração disso. A história de luta da região pelo rio, que começou no final da década de 60, começo da década de 70, com a implantação do sistema Cantareira. Houve toda uma mobilização da região que não queria esse empreendimento nas cabeceiras e fez com que se ganhasse um corpo à mobilização da região. O sistema Cantareira é um complexo formado por 6 grandes represas. Foi construído nos anos 60 e 70 para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Com 6 reservatórios interligados por túneis e canais, uma estação elevatória e outra de tratamento de água ocupa uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Considerado um dos maiores sistemas de produção de água do mundo, é responsável por quase metade da água consumida pela Grande São Paulo. Abastece cerca de 9 milhões de pessoas. No mundo todo, cerca de 45 mil grandes represas, barragens e açudes afetam 6 de cada 10 rios importantes. É que o sistema Cantareira, ele desviou a água do Piracicaba para a Grande São Paulo. A população sentiu que o volume de água nos rios abaixaram e aumentou a concentração de poluentes. Os piracicabanos passaram a sentir gosto da água, gosto de produto químico. Existiam épocas do ano em que o oxigênio dissolvido realmente chegava a zero. Um belo dia, Piracicaba amanhecia com o rio forrado de peixes boiando e mortos. As usinas de açúcar, que naquela época lançavam o restilo no rio. E acontecia muita mortandade de peixes. Você acordava de manhã, um rio mal cheiroso e toneladas de peixes mortos. Dos anos 70, quando foi criado o Proálcool, que na época, para cada litro de álcool, se gerava 13 litros de vinhaça. E essa vinhaça era jogada no rio. Tá certo? Com o decorrer do tempo, com a ciência, com a tecnologia, com a modernidade, todo esse produto deixou de ir para os rios. Eles foram utilizados como fertilizantes. O índice de tratamento de esgoto urbano era muito baixo, né? Era da ordem de 6%. E existia aquela filosofia que esgoto não dava volta porque ficava tubo enterrado. É diferente de uma caixa d'água que está exposta no lugar mais alto da cidade. Vendo o seu rio morrer, a cidade foi se sensibilizando. Muitos movimentos ocorreram, marcados, por exemplo, com uma passeata e um enterro simbólico do rio Piracicaba na Praça do Protesto, hoje, lá na Avenida Beira-Rio. Em 77, antes de eu me tornar pescador, foi o auge do final do rio Piracicaba.
que o rio era muito baixo, muita poluição. Até fizeram umas propagandas, umas placas pretas que foram colocadas no rio. Em 1986, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, junto com o Conselho Coordenador de Entidades Civis, montou uma campanha chamada Ano 2000, Redenção Ecológica da Bacia do Piracicaba. A verdade é que as condições dos rios, especialmente de alguns pontos do rio Piracicaba, continuam tão críticos como aquela época. A qualidade do rio Piracicaba aqui na nossa região, na cidade de Piracicaba, ela infelizmente ainda é de péssima qualidade. Ele é considerado classe 4, que é o pior da classificação. As águas, elas são classificadas pelo CONAMA em 4 classes. A classe 1 é aquela água de excelente qualidade, aquela das nascentes. As classes 2 e 3 são intermediárias. E a classe 4 é a pior delas. Você imagine classe 4, você pega, é quase que um esgoto a céu aberto. A poluição da água, ela tem basicamente 3 pontos importantes, que é o esgoto doméstico, o efluente industrial. Cada tipo de indústria tem o seu tipo diferenciado de efluente, e tem os agroquímicos, os produtos químicos utilizados na agricultura. A indústria praticamente está resolvendo o problema dela com um lançamento muito pequeno dos rios. O problema maior hoje está concentrado basicamente no esgoto doméstico, que os municípios ainda não estão conseguindo tratar com a devida urgência, e a questão dos produtos químicos agrícolas. É muito difícil fazer um controle sobre os produtos químicos, sobre o lançamento, porque eles são lançados na agricultura e eles têm um acesso difuso no rio, porque você não tem um controle de como você evitar esse acesso. Nós temos no esgoto doméstico, que é o maior poluente dos nossos rios, além da matéria orgânica, que retira o oxigênio dos rios e isso dificulta o desenvolvimento dos peixes. Nós temos todos os medicamentos, cada medicamento que cada indivíduo toma. Imagine vocês toda a reposição hormonal que tem sido feita nas mulheres e hoje nos homens também. Todas as atividades, todas as indústrias, enfim, todas as casas, detergente, sabão em pó, tudo isso vai afetar a qualidade da água. São as substâncias surfactantes que devem ser controladas e devem ser minimizadas. Tudo acaba indo para o rio e do rio para o mar. Nós cuspimos literalmente no prato que comemos, né? Jogamos todos os dejetos das nossas cidades dentro dos rios. O que interessa é a gente mitigar, ou seja, minimizar os impactos que a gente mesmo produz. A bacia do rio Piracicaba se estende por uma área de 12.000 quilômetros quadrados. O rio Piracicaba se forma no ponto de encontro das águas dos rios Jaguari e Atibaia, na cidade de Americana. Passa por Piracicaba e, em seguida, recebe as águas de seu principal afluente, o rio Corumbataí. Segue até desaguar no rio Tietê, na região dos municípios de Santa Maria da Serra e Barra Bonita, local onde está a represa e hidrelétrica de Barra Bonita, e uma eclusa formada por um paredão de 26 metros de altura. Em seu caminho, percorre 250 quilômetros. A bacia do rio Piracicaba abrange cidades como Bragança Paulista, Atibaia, Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Corumbataí, Analândia, São Pedro e Santa Maria da Serra.
Se nós imaginarmos uma espinha de peixe, com um corpo d'água, uma calha central e vários rios afluentes que despejam suas águas no rio principal. Piracicaba, dentro dessa espinha de peixe, é a cidade que está mais abaixo, está mais ajusante. É a cidade que recebe toda a poluição que vem de todas as cidades que ficam acima. Esgoto doméstico, grande parte deles ainda vindo de cima da bacia, mais ou menos na região de Campinas, e uma outra parte é que a gente tem destruído os nossos potenciais mananciais de água, que poderiam ser como agentes que auxiliariam a melhorar as condições do rio. Uma bacia crítica para a ONU é aquela bacia que tem menos do que 1.500 metros cúbicos por habitante por ano. Na nossa região, bacias PCJ, época de estiagem, setembro, 408 metros cúbicos por habitante ano. O ideal são 2.500 metros cúbicos por habitante ano. A nossa criticidade está aí. Na época de estiagem, nós temos quase 4 vezes menos do que aquilo que a ONU já considera como crítica. E esse é um índice comparado a países do Oriente Médio, para se ter uma ideia, né? Então, a bacia do Piracicaba hoje apresenta índices de disponibilidade mais baixos que o semiárido do Nordeste. Nós estamos numa região que hoje abastece 5 milhões de habitantes, mas que através do Sistema Cantareira, que é um conjunto de represas das cabeceiras dessa região, abastece mais 9 milhões de habitantes. É que tira da bacia do Piracicaba quase 50% da sua água de melhor qualidade. Temos uma certa oferta, mas estamos operando no limite, onde a demanda está muito próximo da oferta e a qualidade impossibilita que alguns municípios utilizem a água do rio que passa em frente ao seu município, que o exemplo maior disso talvez seja o município de Piracicaba. A formação do consórcio nasceu dessa ideia, como uma entidade intermunicipal para trabalhar nessa questão de recuperação dos mananciais de forma organizada e regionalmente. Nasceu em 1989 o consórcio intermunicipal dos rios Piracicaba e Capivari na época, depois incorporou-se a bacia do Jundiaí também. Na época que o consórcio foi criado, nós não tínhamos nem legislação. Tínhamos o Código das Águas, que era de 1934. E a Lei Paulista de Gestão dos Recursos Hídricos surgiu em 91. Que previa a criação de comitês de bacias como instâncias colegiadas, descentralizadas, de atuação nas bacias hidrográficas. E nessa lei já criava o Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E aí, então, o consórcio ajudou a criar o primeiro comitê de bacia no estado de São Paulo, que é o Comitê PCJ. Dividiu-se o estado de São Paulo em 22 regiões e nós estamos numa região que é o que a gente chama de Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 5, a unidade Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Tudo aconteceu em 91. Em 93 surgiu o Comitê de Bacias, que é o fórum de discussão, a área das águas, onde todos os segmentos, público, privado e sociedade civil, discutem os problemas e tomam a decisão. O consórcio é um membro do Comitê de Bacias. O Piracena começou em 95. Eu diria que também que nós fomos o primeiro geradores de dados técnicos. Então o Piracena meio que cresceu junto com o comitê. Nós temos hoje mais de 150 comitês de bacia implantados no Brasil. Aí houve uma articulação para a lei nacional, a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei 9433 de 1997 trouxe as diretrizes e os instrumentos de gestão para capacitar o nosso país a proteger os seus recursos hídricos e garantir água em qualidade e quantidade para as atuais e futuras gerações. Mais tarde houve a criação da ANA, Agência Nacional de Águas. Nesse interim nós criamos o Comitê Federal PCJ também, porque os rios das cabeceiras, principalmente o Jaguari, o Camanducaia e o Atibainha, eles nascem em Minas, então nós temos um rio interestadual. Então o domínio dessas águas pela Constituição é domínio federal. Os comitês Piracicaba, Capivari e Jundiaí são formados por 2 comitês estaduais, um paulista e um mineiro, e um comitê federal,
compostos por representantes do poder público, União, estados e municípios, usuários dos recursos hídricos, sociedade civil e contam com o apoio de 11 câmaras técnicas. O Comitê Federal e o Comitê Estadual. Eles se reúnem no mesmo dia e deliberam no mesma hora com pautas sobrepostas, integradas. É uma engenharia extraordinária. Então nós fomos criando o sistema. Nós precisamos de um plano para a bacia. E depois nós instalamos a cobrança pelo uso da água, que era o maior desafio, já que é um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, um pouco mais polêmico, porque ele interfere diretamente no bolso dos usuários da água. Ninguém pagava pelo uso da água do rio. Pagava, na verdade, o serviço prestado para tirar a água do rio, tratar essa água, levar até a sua casa e coletar o esgoto e levar embora. E deveria estar tratando também. Cobrança pelo uso da água, que permite induzir o uso racional e, ao mesmo tempo, gerar uma receita capaz de financiar a gestão e as boas práticas. Sabe o que o pessoal falava? Que a Sabesp levava a água de graça, sem pagar nada. Então o instrumento de cobrança fez com que a Sabesp pague pela água. Paga-se hoje 1 centavo por metro cúbico. Então a Sabesp, quando coleta água no Rio Piracicaba, paga por isso. O SEMAI, que é o nosso serviço de abastecimento, quando coleta, paga por isso. As indústrias, quando captam diretamente no rio, pagam por isso. Só que parte disso é deduzido quando tem o tratamento de esgoto. Então, quanto mais um município fizer o seu tratamento de esgoto, menos ele vai pagar no futuro. É uma forma de incentivo. E essa é uma experiência boa. E os vários comitês de bacias do Brasil, que não são poucos, visitam os nossos técnicos para pegar a experiência. A maior parte desses recursos são para combater a poluição. Tem ajudado a financiar muitas estações de tratamento de esgoto. E o tratamento de esgoto realmente é uma coisa cara. E as obras de coleta, interceptação e afastamento de esgoto chegam a custar mais do que a própria estação de tratamento de esgoto. Se você continuar retirando o esgoto, esses esgotos que são lançados hoje no rio, e fazer o tratamento, nós vamos ter melhoria da qualidade da água. A população também não pode começar a crescer muito, porque daí não se acompanha a quantidade de ETs, chama a estação de tratamento de esgoto, com o crescimento da população. Essas ETs, elas liberam um efluente adequado para os rios, mas ela vai acumulando um sedimento, que periodicamente vai ter que ser retirado. Hoje, 90% da água que abastece Piracicaba vem do Curumbataí e 10% vem do Rio Piracicaba. Depende muito das cheias. Ora, você pode pegar um pouco mais aqui, um pouco de lá, mas o esquema está colocado para abastecer Piracicaba pelo Rio Curumbataí, que tem disponibilidade e tem uma água com um pouco mais de qualidade. O Curumbataí fornece praticamente 90% a 95% da água de Piracicaba. E o restante, de 5% a 10%, é abastecido pelo Rio Piracicaba. Tanto a água captada no Curumbataí tratada quanto do Piracicaba, ela se mistura e vai para toda a cidade. Então tem bairro recebendo água do Piracicaba e do Curumbataí. No final, elas se juntam e distribuem para toda a cidade. A grande preocupação no momento, eu acredito que seja a disponibilidade e a qualidade de água dos rios Piracicaba e Curumbataí. Principalmente o rio Curumbataí, que é o principal manancial de abastecimento público da cidade hoje. É a prioridade do SEMAI, da cidade, para que o rio Curumbataí não venha a ser um rio Piracicaba amanhã. Então nós estamos tratando de reflorestar as matas ciliares,
Nós estamos conversando com outras cidades que despejam o esgoto no rio Curumbataí para tratarem. Então é feito todo um trabalho com o Curumbataí para que ele não chegue nas condições que está o Piracicaba hoje. É a bacia do rio Curumbataí. Você vê o Cuscuzeiro, o Morro do Camelo na parte de cima, um divisor de água de 3 bacias hidrográficas. Do rio Mogi, que é a parte mais alta, 1.034 metros de altura, e eu tenho a bacia do rio Feijão, que vai para São Carlos. E é abastecido boa parte de São Carlos com essa água que nasce daqui de Analândia. O rio Curumbataí nasce na Serra dos Padres, no município de Analândia, estância climática que abriga em sua paisagem as cuestas basálticas e morros testemunhos. O rio percorre 170 quilômetros, passa pelas cidades de Curumbataí, Rio Claro e desemboca no rio Piracicaba. Seus principais afluentes são os rios Cabeça e Passa Cinco, na região de Ipeúna, e o Ribeirão Claro, na região de Rio Claro. Abastece cerca de 600 mil pessoas dos municípios de Curumbataí, Itirapina, Ipeúna, Santa Gertrudes, Rio Claro, Charqueada e Piracicaba. Nós estamos percebendo que a quantidade de água do rio Curumbataí está sendo drasticamente reduzida, exatamente pela grande degradação que está sendo provocada na bacia do Curumbataí. É uma coisa pequena, né? É sutil, mas pelos estudos dá para você ver que a vazão está diminuindo e os elementos químicos aumentando. O rio Curumbataí nasce classe 2, porque ele já nasce dentro de uma fazenda produtora de citro. O rio fica nas partes mais baixas e as plantações nas partes mais elevadas. Aplica-se produtos químicos e aí o rio já então vem, tanto pelas enxurradas como pelo lençol freático, por lixiviação, recebe então essa água contaminada. E também existe ali moradias, cidades, embora seja pouquinho, mas a quantidade de água do rio ainda é pequena. E logo depois ele já recebe o esgoto da Analândia. Nasce numa altura de 600 e poucos metros, quando ele chega aqui, ele está 400 metros mais ou menos. Então essa queda de altitude toda ajuda a aerar o rio. Você vai, principalmente lá no Alto Curumbataí, que é onde ele nasce, até a região de Rio Claro, ele tem uma quantidade de oxigênio muito boa, né? Dá uma boa condição de vida aquática. Tem uma alta depuração. Todo o sedimento dele é arenoso, branquinho, mostrando que o rio está bom. Porque quando começa a aparecer a matéria orgânica, o sedimento ficava preto, feio. Então você já sabe que o rio está comprometido. O que a gente enxerga? Enxerga que o rio está nascendo bom. E quando chega em Rio Claro, recebe o Ribeirão Claro, que recebeu o Ribeirão São Joaquim, que vem de Santa Gertrudes. O sedimento fica escuro e ele é um rio que dá uma carga enorme de DBO para o rio Curumbataí. Ribeirão Claro tem vários metais e muito herbicidas, porque tem muita cana-de-açúcar em volta. E tem também os metais que devem ter muitas empresas. Tem mercúrio. De vez em quando aparecem níveis de mercúrio acima da legislação. Ele tem também oxigênio baixo. Então a contribuição dele para o rio Curumbataí não é boa. Então são os pesticidas, nematocidas. O nitrato, o fosfato. A gente mesmo, quando metaboliza esses compostos, vão produzir substâncias tóxicas dentro da gente. Os pesticidas, eles são vários produtos. E cada produto desse, quando degradado, vai formar 4, 5, 10 metabólitos. E quando você vai na literatura, você começa a ver que o produto não é cancerígeno e tal, mas os metabólitos deles são. Por exemplo, é permitido 2 microgramas de atrazina na água. Quanto que aparece? Aparece 20, 22 microgramas. Então, é 10 vezes mais, é muito. Assusta a gente. E tem os metais pesados, como cádmio, chumbo, cobre, que vêm principalmente da área agrícola e também da área industrial.
É o aumento progressivo do sal nas águas. Polo cerâmico de Santa Gertrudes, nós temos encontrado grande quantidade de flúor. E o flúor é cancerígeno e para as crianças recém-nascidas ele é letal e para as crianças em desenvolvimento ele dificulta a formação de óxidos. Nós temos flúor nas águas subterrâneas já, por causa da mineração e por causa do polo cerâmico. E essa água subterrânea, se chama de mina, pode ser até tomada diretamente para o cidadão. E outro problema é que o flúor não deixa as plantas crescerem. O pequeno agricultor, como tem em Santa, tem em Cordeirópolis, que eles estão tendo prejuízo porque a produção deles não é igual. Depois que ele passa em Rio Claro, ele depura ainda. Ele passa por mata ciliar, ele passa por áreas boas de solo, ele recebe o Passa Cinco, Cabeça, que são águas límpidas e bonitas. O rio Cabeça, por exemplo, ele tinha uma qualidade muito boa quando começamos a estudar oxigênio altíssimo. E o rio Passa Cinco também, um rio maravilhoso, água linda. Mas quando você faz a análise de herbicidas, você fica assustada. Tem uma concentração alta de herbicidas no rio Passa Cinco, no rio Cabeça, mais ainda. Está limpinha a água, mas assim mesmo tem alguns compostos que podem ser bioacumulados. Então, tanto os elementos químicos como os herbicidas, quando eles não são solúveis em água, eles têm maior probabilidade de estar sendo absorvidos e vai para a gordura do corpo dos animais, corpo do peixe também. E o que acontece? A gente come o peixe que já concentrou aquela substância e tem problemas de ter uma concentração alta dessas substâncias. Mas depois ele já vai melhorando de novo. Quando o SEMAI capta a água em Piracicaba, o rio tem uma ótima oxigenação, o rio é bonito, ele passa por mata ciliar. As estações de tratamento que tem ali em Rio Claro, Piracicaba, são estações, tratamentos bem equipadas. Eles fazem um tratamento com bastante consciência e produtos adequados. Quando aparece alguma coisa que mostra que tem muito nitrogênio e fósforo na água, eles passam a utilizar o carbono ativado, até o cloro, quando a gente põe a água na nossa casa, que a gente filtra, esse carbono ativado retém as substâncias químicas. Se o carvão realmente está ativo, ele vai filtrar tanto hormônios como pesticidas, toxinas que vêm na água, são retiradas. O que não pode ser feito é como era feito. As zetas, em janeiro mais ou menos, elas passam por um tratamento de limpeza. E aonde que elas jogavam o lodo? Adivinha? No rio. E periodicamente causavam uma grande poluição. Os esgotos de Rio Claro realmente precisam ser tratados para melhorar a qualidade da água. Nos últimos anos, várias fontes de financiamento surgiram. Hoje, o tratamento dos esgotos, a população sabe que precisa e tem gente que vota só exatamente porque vai tratar os esgotos. Mudou a filosofia. Ela é responsável pelo tratamento de todo o esgoto gerado na bacia do Ribeirão Claro. Ribeirão Claro é um rio que, juntando com o córrego Santa Gertrudes, vai ter o lançamento no Corumbataí e, consequentemente, no rio Piracicaba. Que a Cidade Azul das Orquídeas, a cidade de Rio Claro, recuperou esse rio de 43 quilômetros diante da ação desse tratamento de esgoto. E Piracicaba vai usufruir desse tratamento porque o Ribeirão Claro desemboca no rio Corumbataí e a grande maioria da água, a captação da água distribuída na cidade de Piracicaba é do Corumbataí. Nós temos uma estação de tratamento no Piracicamirim que trata 35% do esgoto. Temos estações pequenas espalhada aí pela cidade e vamos chegar à marca de 70% do esgoto tratado. A gente verifica que a qualidade vem melhorando conforme
vem o tratamento de esgoto. Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Campinas, todos eles estão fazendo estação de tratamento de esgoto para que a gente dê o exemplo. Há planos da bacia, há debates para que a gente tenha, antes de chegar em 2020, 100% do esgoto tratado. As estações de tratamento de esgoto, elas são feitas hoje atendendo principalmente a fazer a quebra da sua carga orgânica, ou seja, a quebra de todo aquele material que vai para a estação. Porém, ele ainda deixa alguns resíduos, ela deixa alguns produtos que são os próprios nutrientes. Então, nós classificamos como estação que tem a parte primária, secundária e terciária, sendo que a parte primária e secundária fariam a quebra da nossa carga orgânica. E a terciária é meio deixada de lado, até porque ela tem um custo elevado nesse momento. Isso tudo da floresta, né, com o seu dossel, com seus troncos e suas raízes, serve como agentes filtrantes da água que percola e vem brotar os afloramentos chamados aqui na região de olhos d'água. É isso que mantém a qualidade da água. Florestas, cerrados, várzeas cumprem funções ecológicas e ambientais fundamentais que só elas cumprem. Por a gente ter uma série de plantas diferentes, arbustos, árvores, a gente tem raízes diferentes, com profundidades diferentes, densidades diferentes. E cada uma dessas raízes segura a água no solo. Falta muita mata, porque a gente... Aqui em Analândia ainda está bem, tem bastante mata ainda, mas a gente desce para baixo aí, a gente vê o rio lá, ali em Corumbataí mesmo, você vê o rio quilômetros e quilômetros, não tem uma árvore na beira do rio. O rio corre no meio do pasto. As nossas margens são 90 quilômetros aproximadamente. Desses 90 quilômetros, eu tenho 5 quilômetros que está em estado crítico. Eu tenho 32 que está assim, sendo preservado, mas precisa de um pouco mais de investimento. A gente tem, segundo o inventário florestal do Instituto Florestal, uma média de menos de 10% da cobertura florestal nativa nos municípios. Cobertura natural, mesmo uma cobertura secundária, hoje só restam apenas 6% dessa cobertura na nossa bacia do Rio Corumbataí. A área agrícola ocupa uma grande extensão e a área agrícola nossa é bem limitada em termos de tipos de monoculturas. Ou é cítrico ou é a cana-de-açúcar. Na área do Rio Cabeça tem um pouco mais de pastagem, mas se analisando a bacia como um todo, é cana-de-açúcar e cítricos. Antigamente aqui não tinha um pé de cana, só mesmo cana para consumo do gado, essas coisas sempre teve. E aí como todo mundo foi encontrando dificuldade, o cara tem a terra e não consegue viver dela, o cara é obrigado a arrendar para a usina fazer o custeio da terra e judia, assim, é muito herbicida, eles usam muito produto químico, né? O que significa isso? Significa que a gente desmatou além da conta. A gente vê aqui na região, a gente pode ver aqui, vindo para cá, o volume de processos erosivos, aí de sulcos e ravinas que a gente tem na região. A bacia do Corumbataí, ela praticamente inteira está em solos arenosos. Então a gente tem todo tipo de processo erosivo acontecendo nela, se a gente não adota técnicas de conservação do solo. O problema é o lugar quando não tem as curvas, que dá aquelas erosão, aí vai tudo para as águas, né? Se a gente tem uma grande cobertura florestal, a gente vai sofrer menos impacto diretamente. Menos impacto em que sentido? Do clima, do volume de chuvas, a gente consegue ter uma estabilidade maior. É importante ter as matas nos topos de morro, porque no alto é onde se infiltra mais água para o lençol freático. Muito mais do que no meio da vertente, muito mais do que lá embaixo, porque é uma área que é mais porosa. Geralmente os topos de colina, os topos de morro. Então é muito mais interessante que a gente tenha uma camada florestal maior nesses altos, também para otimizar a infiltração e diminuir o escoamento na vertente. E nas áreas rurais, a gente pode ter todo tipo de atividade, seja ela cultivo em campo aberto, pecuária, produção de papel e celulose, a gente pode ter, mas o interessante é que a gente tenha elas com todas as
técnicas existentes para a conservação dos solos e para otimizar a infiltração da água no solo. Está mais do que provado que quando essas coberturas vegetais são repostas, aumenta a vazão das águas subterrâneas. Quer dizer, se um pequeno produtor tem um poço artesiano, depois de 1 ano ou 2 que ele repôs essa cobertura vegetal, ele vai, vamos falar assim bem simples, aumenta a quantidade de água que tem naquele poço. Porque o nível do lençol freático está mantido, abastecido ao longo do ano todo e diferente de uma situação que a gente só tem um pasto ou só tem um canavial sem a mata ciliar ou as matas de topo de morro ou as reservas legais, que grande parte da chuva drena imediatamente para o curso d'água. O rio que não tem árvore é a mesma coisa que você soltar um bebê recém-nascido aí numa estrada aí, ele não vai ter defesa nenhuma. Para se manter uma fitossociologia vegetal, a gente tem que ter as interações. Quem foram as árvores pioneiras? Depois essas talvez até morreram e ficaram aquelas que foram sendo mais adaptadas ao sistema. Então a história do sistema é importante. Além da plantação, nós temos que ter medidas de manutenção. Quer dizer, plantou, mas você tem que ir lá ver se está crescendo, se não está crescendo, evitar pisoteamento de animais. Então isso precisa às vezes de cercas, e essas cercas são caras. Porque o que acontece? Se planta, depois de 1, 2 anos você volta lá, está tudo morto, algumas coisas aparecem, outras não. Não pode ter gado andando nas nascentes, né? Tem que ter um limite de metragem em volta no mínimo 50 metros em volta das nascentes. A preservação das nascentes do rio Piracicaba, que iniciam nos municípios mineiros, né, da bacia do PCJ, ela é muito importante para toda a bacia do Piracicaba, da mesma maneira que a manutenção, a preservação da bacia amazônica ela é importante para o planeta. Existem regiões que prestam serviços para a bacia de maneiras mais intensas, serviços ambientais e que precisam, para estarem ali e serem numa sociedade capitalista, de alguma maneira serem remunerados. Tem 9 nascentes. Todas elas são formadoras do Curumbataí, né? Então, todas bem preservadas. No começo que a gente veio aqui, tinha algumas que o pessoal tinha desmatado perto. Aí a gente recuperou elas, reflorestou em volta. E hoje elas estão dentro dos padrões aí da exigência do meio ambiente. Na verdade, o pessoal de cidade grande, principalmente, acha que o agricultor é bandido. Porque está lá na televisão toda hora falando de desmatamento, então quando fala que o cara é agricultor, já está vendo o cara como bandido. E não é bem assim. A gente está lutando com o turismo, né? É um negócio que é pouco investimento e é um retorno garantido e um retorno bem satisfatório. Tem algumas ferramentas econômicas, né, instrumentos econômicos para potencializar essas ações positivas de conservação. São elas a certificação de produtos e serviços de origem da APA. A Área de Proteção Ambiental, ou APA, é um tipo de unidade de conservação criado para instituir um processo de ordenamento territorial com o objetivo de assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Uma APA compreende, geralmente, um extenso território, onde coexistem áreas urbanas e rurais, públicas e privadas. Para o empreendedor, para o pequeno proprietário, para o médio, para o grande, para o comerciante urbano,
ter o selo, ele vai precisar cumprir uma série de normas estabelecidas pelo plano e pelo conselho da APA. A partir do momento que ele cumpre, ele vai poder agregar valor ao produto com o selo que é certificado pela unidade de conservação onde ele está. Isso abre portas aí para o mercado internacional. E o pagamento de serviços ambientais é a remuneração do proprietário que conserva ou que adota ações de recuperação. O pagamento de serviços ambientais, que é praticado no PCJ como um projeto piloto na região de Extrema, como um ponto muito importante e marcante para todo o Brasil. Existem coisas que cada um de nós pode fazer e não estamos fazendo. Hoje retiramos uma grande quantidade de árvores da porta da nossa casa, porque cai folhinha, porque dá trabalho e tudo, mas não percebemos o serviço ambiental que aquela árvore presta para a sociedade. A priorização de implantação de parques, sejam eles urbanos ou unidades de conservação, nos fundos de vale em áreas urbanas, cumpre um papel além social, contemplativo, recreativo e também ambiental e ecológico enorme. Conseguir avançar na sustentabilidade socioterritorial. Esse acho que é o grande mote da área de proteção ambiental. Nós precisamos encontrar a forma de organização comunitária na base, nos pequenos grupos locais, que signifique compromisso de cada um com a saúde do planeta e com a situação local. E essa saúde das sociedades humanas está diretamente relacionada à nossa capacidade ou incapacidade de construirmos vínculos comunitários. Ou nós nos tornamos um planeta comunidade e cultivamos aquilo que o Edgar Morin chama de cidadania planetária, ou nós pereceremos. Sistema de gestão dos recursos hídricos, através dos instrumentos de gestão, estavam administrando um conflito que tinha mais de 20 anos. Colocar na pauta tratamento de esgotos e outras ações, educação ambiental, reflorestamento de mata ciliar, políticas de combate à erosão, enfim, planejamento. E aí entra o outorga, entra o planeamento de cuencas, os planos de bacias e tudo mais. A Bacia do Piracicaba é um exemplo cabal de gestão descentralizada e participativa. É o melhor exemplo que tem no país. Estamos longe do ideal ainda. O nosso ideal é fazer com que as águas do rio Piracicaba, aqui em Piracicaba, elas retomem a qualidade de classe 2 do rio. Cada pessoa precisa acreditar que é possível atuar por um futuro melhor. Cada pessoa, quando utiliza a água dentro de casa, precisa ter essa sensibilidade no sentido de perceber: essa água é sagrada, essa água tem uma história. Quem entra dentro de uma caverna e vê a água sendo trabalhada pela natureza, pelos entes da natureza, sendo produzida com qualidade, sabe da importância de a gente ter um carinho, um cuidado, uma reverência em relação a cada copo d'água, a cada banho que a gente toma. A saúde de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada à saúde da população que vive nessa bacia hidrográfica. A compreensão que essa população tem da interligação entre o seu modo de vida, de produção, de consumo e a saúde de toda a bacia hidrográfica, inclusive e principalmente da água, da qualidade da água. Piracicaba sempre foi uma cidade voltada para o rio, de frente para o rio. A Rua do Porto, a Avenida Beira-Rio, o salto do rio Piracicaba, a Piracema, quando os peixes sobem o rio. Existe uma paixão da população de Piracicaba pelo rio. Eu brinco com os amigos, brinco não, eu falo sério mesmo, que na minha veia não corre sangue, corre o rio Piracicaba. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança.
igualzinho uma criança. Quero ver quem que não chora pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos. Já formou água corrente pertinho da minha casa, já formou uma lagoa com lágrimas nos meus olhos por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Quero ver quem que não chora pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade.